sabendo de um tal de um Rutherford, um tal de Ernest Rutherford. Fiquei sabendo aí que ele ganhou até um prêmio Nobel por até o dia dele lá de estrutura atômica. Rapaz, eu fiquei sabendo que ele foi o quarto de 12 filhos que os pais dele teve. Aham. O pai dele lá, o James e a Marta. A Marta lá, a Marta professora, sabe? Ele era filho deles, ele era filho dele. Fiquei sabendo aí que com 17 anos ele entrou numa universidade da Nova Zelândia, a Christian College. E aparentemente as despesas deles eram difíceis de ser pagadas. Com muita luta, ele foi indo. Ele ganhou esses estudos através de uma bolsa, sabia? Aham. E ele conseguia se virar ali através de aulas que ele fazia para alguns companheiros e até que a Mary Newton, filha da viúva, que mantinha a pensão onde ele morava, né? Sabia disso? Mantinham ele lá. E através disso daí ele é, foi vendo e foi vivendo aí seus anos de universidade. E eu fiquei sabendo que ele sempre teve um interesse aí por saber mais. Mas como ele era novo, não tinha tanto reconhecimento e nem a verba para fazer grandes estudos, ele ficava meio de canto, né? A Nova Zelândia não tinha muito o que oferecer, né, ao cientista, coitado. Mas sabia que graças ao príncipe Albert, que era marido da rainha Vitória, sabia? É, esse daí mesmo. Ele tinha uma preocupação em projetar-se como um elemento atuante pra desfazer, sabe, aquela imagem de príncipe. Aí eu fiquei sabendo que ele ofereceu uma cátedra a jovens cientistas de Trinity College da Inglaterra, né? E aí o Rutherford, ele era um recente diplomado, né? Mas já possui uma certa reputação. Os povos lá já conheciam, sabe, ele? E aí ele já era meio conhecidinho. E aí ele acabou passando. E aí ele. Fiquei até sabendo, rapaz, que o pai dele se endividou inteiro, um monte de tipo de dívida para esse menino conseguir fazer essa viagem. E conseguir fazer esse empreendimento, né? Nossa, você sabia que em 1893, mais ou menos ali quando ele tinha uns 22 aninhos, ele já se aprontava em matemática e física. E ele foi sob a orientação de J.J. Thomson, né? Que você ficou sabendo que ele foi o descobridor do elétron. Aí foi mais ou menos por essa época aí que ele acabou descobrindo a radiação alfa e a radiação beta. Ele foi vivendo a sua vida e em 1900 ele conseguiu se casar pela primeira vez, porque as suas condições financeiras eram muito melhores aí, ele conseguiu, né, se casar. E aí ele até assumiu a direção no laboratório universitário de Manchester. De Manchester, oh, que nome vai difícil, rapaz. E com a saída do século, né, 19 e a entrada do século 20, ele conseguiu lá com colaboradores lá, uns amigos lá dele, iniciaram em poucos meses, conseguiram descrever todas as famílias radiativas. Isso foi tão importante lá que ele até nessa época, em 1908, recebeu um prêmio Nobel da Física, que era um dos maiores atributos que um físico gostaria de ter. E que em 1908 também ele ficou muito famoso na experiência que bombardeou as partículas alfas em uma folha de ouro, que foi o seu, né, seu estupim esse experimento para que a gente começasse aí a ver o que a gente vê hoje, né, do seu modelo atômico. Vai falar uma coisa para você. Eu vi que ele viveu bastante, viu? Despreocupado com relação a problemas individuais. Num estilo de dignidade afável, sabe? Não sei, ele era um cara tranquilo mesmo, ele vivia na dele e que sempre carregou agora com indiferença, independente ele ia viver na sua vida. E ele morreu com 66 anos, né? E teve umas complicações lá de hérnia, mas, fora isso, ele foi um cara
moderado de senso de humor, né? Viveu bastante, contou muita piada e assim ele conseguiu ir. Você ficou sabendo disso? Mas é isso mesmo, né? O Rutherford aí foi um cara muito importante para nossa ciência e muito importante. Muitos parabéns que a gente dá para ele. Você tá ligado, né, amigo? Então, minha gente, antes de nós entrar naquele experimento danado de famoso, deixa eu apresentar para vocês o protagonista da nossa prosa de hoje, Ernest Rutherford. Olha só, o cabra nasceu lá na Nova Zelândia em 1871, longe que só. E desde piá ele já era daqueles curiosos que desmonta tudo só para ver como é que funciona. E não deu outra. Essa curiosidade toda empurrou ele para dentro do mundo da ciência. Depois de um tempo, Rutherford pegou a Austrália e foi para a Inglaterra. Lá ele começou a mexer com um trem que estava virando moda na época, a radioatividade. E foi aí que ele começou a se destacar de verdade. Ele descobriu vários tipos de radiação, botou nome nelas e mostrou que cada uma se comportava de um jeito diferente. O homem era tão bom no que fazia que ganhou o apelido de pai da física nuclear. E não é conversa fiada, não. Ele foi um dos primeiros a desvendar como é que funciona o tal do núcleo do átomo, coisa que ninguém antes tinha conseguido entender direito. Pra você ter uma ideia, em 1908 ele levou para casa o Prêmio Nobel de Química. E o mais engraçado é que ele vivia brincando dizendo que era um físico que ganhou o Nobel de Química sem ter feito nada químico. Pense no sujeito bem-humorado. Agora imagina só. Naquela época o povo achava que o átomo era só uma bolinha maciça e pronto. Mas Rutherford não era de engolir explicação fácil, não. Ele era teimoso, no melhor sentido. Queria ver, queria provar, queria entender tudinho com os próprios olhos. E foi essa inquietação dele que acabou levando ao famoso experimento da lâmina de ouro, que o pessoal já vai contar daqui a pouco para vocês, e que virou a história da ciência de cabeça para baixo. No fim das contas, muita coisa que a gente sabe hoje sobre o núcleo, próton, elétron, rodando em volta, tudo isso começou graças à descoberta desse homem aí. Rutherford não foi só um cientista, não. Ele era daquele tipo que olha para uma coisa simples e pensa: uai, será que é isso mesmo? E por causa dessa vontade danada de fuçar, ele acabou revolucionando o jeito de entender o átomo no mundo inteiro. Hoje eu vou contar para vocês uma história retada da ciência, o tal do experimento da lâmina do ouro do Rutherford. Parece coisa complicada, mas fica sossegada aí que eu vou explicar tudinho do jeito mais simples, que nem café coado na hora. Então vamos começar. Antigamente, o povo achava que o átomo era tipo um pudim de passa, tudo misturado, elétron para cá, carga positiva para lá, tudo embolado. Mas aí apareceu o cientista Rutherford e pensou: uai, será que o átomo é assim mesmo? Deixa eu fazer um teste para confirmar. Aí foi que ele pegou uma lâmina de ouro, bem fininha, fininha que dava até para ver a luz passar, e resolveu atirar partículas chamadas alfa por cima dela. Essas partículas alfa têm carga positiva e vão voando rapidão. Rutherford pensou assim: bom, se o átomo é esse pudinzão aí, as partículas vão passar direto, sem enroscar em nada. Tipo quando a gente joga a pedrinha na estrada e ela passa varando sem bater. Só que aí, meus amigos e minhas amigas, aconteceu um trem que ninguém esperava. A maioria dessas partículas realmente passou reto, mas algumas deram uma desviadinha, como se estivesse esbarrado em alguma coisa. E outras pouquíssimas passaram e voltaram para trás, igual o bode teimoso quando bate no portão e não passa. E foi nisso que Rutherford arregalou os olhos e falou: eita, tem alguma coisa dura no meio desse átomo. Aí que ele concluiu que no centro desse átomo existe um núcleo pequeno, bem maçudo, carregado positivamente. Ou seja, o átomo não é esse pudinzão misturado, não. Ele é praticamente um espaço vazio enorme, com um núcleo bem pequenininho no meio, e os elétrons rodeando ele para lá e para cá. Vocês acreditam em tudo isso, pessoal? Vocês acreditam que Rutherford foi capaz de descobrir tudo isso? Pois não é que lá para as bandas do laboratório vivia um cientista danado curioso chamado seu Rutherford. O homem era do tipo que não se contentava com explicação meia boca, não. Ele queria saber certinho como que aquele trem de átomo funcionava.
Antes dele, o povo acreditava que um tal de modelo de Thomson, que dizia que o átomo era que nem pudim de passa, uma bolona maciça toda positiva, com os elétronzinhos grudados lá no meio, igual passa no pudim. Mas seu Rutherford olhou para aquilo e falou: Uai, mas será que é isso mesmo? Aí, ele inventou de fazer um experimento com umas partículas que ele chamava de alfa. Mandou elas bater numa lamininha de ouro bem fininha. Foi aí, minha filha, que o bicho pegou. As partículazinhas passavam tudo reto, sem nem desviar, igual vento e cerco de arame. A maioria nem ligava para a lâmina. Rutherford coçou a barba e disse: Uai, só. Mas se o átomo fosse um pudim maciço, essas partículas tinham que bater e voltar. Mas elas estão passando direto. Tem algo de errado aí. Até que algumas partículas davam uma desviada braba. E umas poucas até voltavam para trás. Foi aí que ele matou essa charada. Tô vendo, o átomo é quase tudo vazio. Ele percebeu que, no meio do átomo, tinha um núcleo bem pequenininho, mas muito denso e positivo, igual uma pedrinha bem pesada. Os elétrons ficavam rodando em volta, que nem abelha rodeando a colmeia. E o resto, praticamente, só espaço vazio, igual paiol abandonado. Esse trem explicava que quase todas as partículas passavam reta. Elas não batiam em nada, só algumas trombavam no núcleo e voltavam. Mas não é que tinha um problema? Rutherford mesmo reconheceu. Não sei direito como esses elétrons não caem tudo dentro do núcleo. Parece que meu modelo não explica isso direito, não. Era a tal da instabilidade, que mais tarde só Bohr irá resolver. E assim, minha filha, o modelo de Rutherford mostrou que o átomo não era um pudim de passa, não. Era um trem vazio, com um núcleo firme no meio e elétron rodando ao redor. E tudo isso porque o homem resolveu não acreditar no pudim. Ô, trem bom, minha gente. Vamos chegar no fim dessa prosa sobre o átomo e eu vou lhe dizer. Pensa num assunto arretado de interessante. É quase igual quando a gente fica sabendo de uma história antiga da família que vai passando de geração em geração, cada um botando um tiquinho a mais. O tal do Rutherford, ô homem danado. O modelo dele não era aquelas coisas perfeitonas, não. Mas foi que nem quando a gente constrói um rancho. Primeiro levanta o esqueleto, meio torto, meio no olho, mas é aquilo que dá rumo ao resto. Sem esse primeiro passo, ninguém fazia mais nada. Ele descobriu que o átomo tinha um núcleo no miudinho, lá no meião, cheio de carga positiva. Isso aí foi quando a gente recebe uma notícia que vira o mundo da gente de ponta cabeça. Mas aí chegou Bohr, ligeiro, igual o menino correndo atrás de galinha. Ele olhou para o que o Rutherford fez e pensou: Uai, só, mas como é que esses elétrons ficam tudo rodeando em volta desse núcleo aí? Aí o homem ajeitou o trem, colocou ordem na casa e o modelo ficou tinindo de bom. Foi como se Rutherford tivesse só jogado a semente na terra e Bohr chegasse depois com a enxada, água, adubo, cuidando até virar uma árvore bonita. Um completou o outro, certinho como um tirão na roça. E não é que esse trem todo saiu à base da física moderna? Pois é. Hoje nós tem tecnologia, aparelho, estudo, energia, um mundaréu de coisa que nasceu lá dessas ideias que esses homens estavam mexendo muitos e muitos anos atrás. Então, para fechar esse nosso podcast, vamos lembrar que a ciência é isso mesmo. Um vai, o outro volta, um melhora, o outro inventa, e assim a história vai crescendo, igual roça bem cuidada. Agradeço demais vocês que ficaram escutando nós até o finalzinho. E deixo aqui também um abraço forte para todo o pessoal do grupo, que pesquisou, discutiu, ficou até tarde quebrando a cabeça e deixou tudo nos trinques para essa gravação. Até a próxima, minha gente. Se Deus quiser e a estrada deixar.